Os. Hoje eu fiquei sabendo, através de um amigo sensei também, terceiro dan inclusive, que mais uma história cômica com relação a preconceito gratuito, né, e como é que se diz? Julgamento, né, precipitado, né? Um outro faixa preta, de quarto dan, se eu não me engano, ligou para esse terceiro dan achando um absurdo o livro, né? Falando que como é que pode, um shodanzinho de merda, né? Fazendo um livro, o que os mestres, né, vão pensar, como é que pode, não tem essa coragem, como é que pode. E aí a gente começa a pensar, né? Engraçado o desfecho da história, né? Que parece que o sensei, amigo meu, mostrou que ele devia prestar atenção para que ele criticasse. Ele teria que ler o livro, conhecer, para então enumerar defeitos e qualidades, ou se é só qualidade, ou se é só defeito, né? Porque esse papo começa quando a gente ressalta a respeito de política, né? Essa coisa, né? Ele vira e fala, pô, as pessoas têm mania de julgar, né? Direita julga esquerda, esquerda julga direita e tal. Muitas vezes a pessoa não sabe nem a proposta daquela pessoa que ela está julgando, né? Ela ouve metade do assunto, não sabe tudo, né, a respeito da proposta daquela pessoa e já julga. Isso de fato acontece. E aí ele entrou com esse caso, né, para você ter uma ideia, porra, amigo aí entrou em contato, falou do teu livro, me mostrando, indignado, como é que pode. E no final das contas, gente, ele viu uns vídeos meus em que eu explicava, né, passo a passo a movimentação, e ele via que não tinha loucura nenhuma, porque a princípio ele, assim como esse sensei amigo, achou que os movimentos fossem muito loucos, sendo feitos rápidos, né? E esse sensei amigo meu falou, olha, faz o seguinte, pega, vê o que ele está fazendo, imagina sendo feito devagar, que você vai ver que não tem loucura. E é engraçado que ele falou comigo, que ele falou para ele, para esse amigo dele que estava com preconceito com o meu trabalho, que ele começou a me acompanhar, eu estava na faixa verde, né, escrevendo na internet. Na realidade eu começo a gravar inclusive mais na faixa roxa, né? Mas ele já me acompanhou na internet desde a faixa verde, ele é faixa preta há bem mais tempo que eu, sem ser amigo meu. E ele fala, pô, só começo a entender ele na faixa marrom, o que ele já estava dizendo desde a faixa verde. Então, gente, olha, se a pessoa está aberta, né, a analisar o que eu estou mostrando ali de perto, ela entende que não tem papagaiada, não tem criação de ideia, entendeu? E não tem nem genialidade nenhuma não, sabe? O que tem é raciocínio, né? E algumas pessoas ficam paus da vida aí, porque os grandes mestres, como Kanazawa Yosai, que são os que eu cito bastante, porque são os que eu reparo bastante e admiro muito, embora não me limite só aos ensinamentos deles, esses mestres, eles, por serem japoneses, obviamente eles vêm da interpretação marcial japonesa e partem, né, para conhecer a chinesa, além da de Okinawa. E eu fiz o caminho contrário, como eu sempre falo, eu conheci elementos de arte marcial chinesa em casa, fui estudar o Shotokan depois do Taekwondo, e nessa experiência, paralelamente ao Shotokan, ainda tinha algumas aulas de Goju Ryu. Não me formei em faixa preta, mas tive contato, né, com a mentalidade do Goju Ryu, com kata, com kihon, com alguma coisa. Então isso me deu a oportunidade de entender, talvez com mais facilidade, esses mestres. Agora, entender esse mestre não quer dizer que eu entenda a maestria deles, longe de mim. Agora, o problema é que você fala isso e entendem isso, entendeu? Você fala com autoconfiança no que você acredita, né? Do que você acredita. Você mostra com autoconfiança o que você acredita ser bom para nós, como adeptos de Shotokan, encurtando a distância, entrando num outro panorama. Você mostra semelhanças
dentro das técnicas do Shotokan, com outros estilos de Karatê e com estilos de Kung Fu e com Muay Thai e com possibilidade de diálogo com boxe, ao invés de você agradar a comunidade Shotokan, você irrita, porque as pessoas ficam mais preocupadas em manter o estilo e o padrão e a concepção japonesa. Inclusive, esse amigo meu citou para esse sensei amigo dele, né, que depois reavaliou, disse que ia comprar o livro e tudo para poder avaliar, mas ele diz para ele, foi engraçado, pô, a gente fica seguindo os mestres japoneses, mas quando eles vêm aqui, eles querem corrigir o Gedanbarai, querem corrigir um pé da frente no Kokutsudashi, que está um pouquinho, uns centímetros errado. Quer dizer, realmente, a gente admira esses grandes mestres japoneses, mas de 1993 para cá, né, quando a cobra começou a fumar, entendeu? Aqui no Brasil e no mundo, que os Gracies foram para cima com o jiu-jitsu, não houve ação nenhuma, de escola nenhuma de karatê, e esses temas são os que eu abordo no meu livro, né? Que vão ficar registrados aí para as pessoas conhecerem, que vai ficar, aliás. Ninguém tomou nenhuma atitude para defender o nome dessas artes marciais, né? Ah, mas o karatê é uma arte para a vida, para a saúde, não sei. Cara, mas ele é acima de tudo uma arte marcial. E se ele quer ser vendido como uma arte marcial, ainda que paralelamente como uma filosofia de vida, né, uma coisa para a saúde, ele precisa mostrar que veio. Não pode deixar as pessoas desfazerem dele e ficar dentro desse panorama de, não, mas é uma filosofia de vida, quem tiver interesse que venha procurar o karatê. Eu, particularmente, não tenho uma mente tão inquieta quanto aquelas pessoas que questionam o valor da própria arte e sistema que a gente pratica. Agora, eu acho sim que é necessário a gente correr atrás para mostrar a eficiência. E não precisa ser o rei do karatê. O problema é que as pessoas acham que você, ao falar do karatê, você está falando pelo karatê. As pessoas acham que escrever um livro quer dizer que para escrever um livro você tem que ser um mestre de karatê, o melhor no comitê, o melhor... Não, eu estou falando o que eu penso ser legal. Poxa, o que eu observo nos treinamentos do pessoal de um modo geral. Eu vou lá e digito, escrevo, né, que hoje em dia a gente quase não escreve, né, com lápis, com caneta. Vou lá, olha, eu acho isso. Acho. É uma reflexão, não é uma... tem que ser assim, que o jeito certo é esse, papapá. Não é isso que eu faço. Entendeu? Eu acho sim. Nós, soldados rasos aqui brasileiros, que estamos de cara a cara, né, com a situação, a gente sofre desde os anos 90 um descrédito social em cima do karatê. Um dia desse mesmo, essa semana mesmo. Não, o cara falou, não, porque o karatê tem coisas muito complexas e tudo, você pode ver que nem um Jodan Nagyoke é usado em lutas de MMA e não sei mais o que e tal. Então existe sim essa situação de ter técnicas muito complexas e tal. Eu falei, não, tem. Só que a tendência é essa. Quem pratica MMA, Muay Thai, boxe, jiu-jitsu brasileiro, tende a querer desfazer. É um vício já, né? Desfazer das metodologias orientais e se fazer em cima disso. Olha, nós é que treinamos o que funciona, é isso e aquilo. Então, eu acho que pior do que essa postura é a postura do indivíduo que pratica e não leva fé no próprio estilo, né? E o que mais vê é no karatê e no kung fu essa problemática. Daí eu perguntaria por quê? Porque, por exemplo, quando esse amigo meu fala para esse sensei, para ele observar e tudo, e ele fala, não, realmente estava observando, você acha que esse cara tem razão mesmo? Quando curta a distância e tal, só que eu faria, eu acho que ele deveria fazer assim, e ele bota a opinião dele lá, né? E aí, ele bota a ótica dele de como ele faria, quer dizer, legal, já está pensando em cima. E aí esse meu amigo fala, mas é isso aí que você tem que fazer. Esse trabalho é para isso, é para pensar fora da caixa, é para chegar e ver, tá, para fazer mentes pensarem em cima do karatê. Por quê? Porque se você treina de acordo com uma realidade, de um estilo, né? Longa distância e média. E você não se prepara para a curta distância,
Então você vai apanhar igual um bobo de perto, tendo um monte de técnica que serve para aquela situação ali de perto. Pô, não tem condições, gente, né? Então é isso que esse trabalho vem trazer, né? Ele vem trazer para você uma reflexão de que o Karatê Shotokan, né, como eu prefiro chamar Karatê do Shotokan-ryu, ele é completo se você enxergar. Não significa que você não vai olhar para o lado para ver um outro estilo, para você ver qual é a boa daquele estilo ali, e assim vai. Não, veja, estuda, porque quanto mais estuda, melhor fica. Mais compreensão você tem. Agora, no meu caso em particular, como eu vi determinados elementos, né, de Kung Fu, de Tai Chi, posteriormente fui fazer o Shotokan e paralelamente tinha contato com o Goju Ryu, eu vi que é tudo ligado, entendeu? Então realmente o cara que estuda ali, o cara ter dentro daquela dinâmica ali, média e longa distância, sem nunca ter estudado nenhum caminho que também tenha movimentos complexos, cara, esse cara de fato, se não for passado para ele, não vai enxergar que existe a coisa, né? Então esse trabalho não é para me gabar, não é para falar pelo karatê, é para falar do karatê, refletir sobre o karatê, né? E por isso que eu não tenho constrangimento e medo algum de ter, né, feito esse livro e fazer outros, né, que vão fazer pensar. Não custa nada. E outra coisa, vale ressaltar que um trabalho desse só me traz exigências, porque quando eu for lá fazer um exame na SKF, ou seja lá onde for, né, que o futuro a Deus pertence, embora eu queira fazer pela SKF, que eu sou filiado a eles, lá eu serei cobrado como qualquer outro faixa preta primeiro dan. Entendeu? Não tem essa de, sabe? Não. Meu trabalho aqui é meu trabalho. A minha vida formal no Karatê Do é isso aí, é primeiro dan, tem que ir lá, sensei, bababá. Sim, entendeu? Não significa que eu necessite ficar ali, sabe, praticando só as técnicas que os japoneses nos passam de acordo com cada grau. Cada um tem um nível de compreensão de ser humano para ser humano em arte marcial. É assim, e nós vivemos num país onde a gente tem acesso a muita coisa, né? Então vamos refletir que o Karatê Do, ele é maior que todos nós, e a vaidade tem que estar de lado. E não enxergue a vaidade no outro, porque muitas vezes não é isso que o outro quer passar ou ele tem necessariamente, entendeu? Muitas vezes, assim como eu, o indivíduo só quer passar um bom trabalho, um bom recado pela arte marcial, para que todos nós venhamos a crescer.